Pessoal, na nossa aula de português de hoje, a gente vai fazer novamente um estudo sobre o texto que a gente viu essa semana, certo? O texto que a gente viu essa semana foi A Reunião dos Ratos, e ele está aí na página 77 do livro de português, certo? Então a gente vai fazer novamente a leitura e vai estudar o vocabulário desse texto, ok? Então vamos lá. A Reunião dos Ratos. Quero que vocês acompanhem aí de casa. Quando o gato Bigode Branco aparecia, os ratos da mansão não tinham paz. Era um tal de se esconder aqui e acolá e fugir às pressas que muitos deles nem saíam mais do esconderijo, com medo de topar com o bichão. Então todos os ratos resolveram fazer uma reunião para estudar o que fazer com o tal temido gato. Todos os ratos da mansão, que era velha e abandonada, foram convidados para a reunião no dia combinado. O buraco atrás da lareira ficou lotado. Os ratos discutiam com alvoroço qual seria a melhor solução para o problema. Nenhum deles tinha dúvida do que o melhor seria ver Bigode Branco a muitos quilômetros de distância. Mas como isso era um sonho impossível, concluíram que a melhor solução seria saber quando ele se aproximava. Colocaremos um guizo bem barulhento no pescoço dele. Quando ele se aproximar, o guizo o denunciará. E nós teremos tempo suficiente para fugir, sugeriu um dos ratos. A ideia foi aprovada no mesmo instante. Todos os ratos presentes vibraram de emoção, menos o rato Casmurro. Do alto de um velho caixote, ele cruzou as patas e perguntou: "E quem vai amarrar o guizo no pescoço do gato?" Foi um murmúrio geral. "Eu não, nem eu. Estou fora, me esqueçam. Não estou a fim de virar petisco de gato." E foi assim que terminou a reunião dos ratos. Moral da história: não adianta termos ideias brilhantes se não estivermos dispostos a pô-las em prática. Bom, pessoal, então como vocês puderam ver aí, certo? Essa história a gente já vem trabalhando desde segunda-feira, não é? E a história que fala de uns ratos que moram em uma mansão e que eles são atormentados por um gato, certo? Então eles queriam se livrar do gato. Eles queriam mesmo que o gato tivesse a quilômetros de distância de lá, mas como eles não podiam, então eles fizeram uma reunião e resolveram que eles poderiam saber, se eles pelo menos soubessem quando o gato estaria se aproximando, para eles já seria bom para que eles pudessem se esconder, né? Porque tinha muitos deles que já não estavam mais nem saindo do esconderijo, porque muitas vezes não dava tempo, né? Então eles tiveram a ideia de colocar um guizo, um dos ratos teve a ideia de colocar um guizo no pescoço do gato Bigode Branco, e todos adoraram a ideia, muito boa, muito brilhante e tal, todo mundo ficou falando, é uma ideia muito boa, não sei o quê. Só que um dos ratos pensou bem e viu, certo, é uma boa ideia, mas quem vai colocar o guizo no pescoço do gato? É a pior parte. Então, os ratos todos se manifestaram: eu não quero virar petisco de gato, eu não. Então, todos, a reunião acabou-se assim, ela findou assim, porque ninguém iria colocar o guizo no pescoço do gato e se arriscar, certo? Então, aí teve aí a moral da história, que não adianta termos ideias brilhantes se não estivermos dispostos a pô-los em prática. Bom, pessoal, então essa moral da história, como ela é uma fábula, né, como vocês puderam ver aqui, tem os animais que falam, essa moral da história, a gente pode levar ela para a nossa vida, porque muitas vezes a gente tem ideias maravilhosas, brilhantes, mas a gente não coloca elas em prática. Então, do que adianta? É bom quando a gente tem ideias dentro das nossas possibilidades, aquelas ideias que a gente sabe que vai realizar, certo? Mas para a ideia ficar só ali, só no papel, não é legal, não é interessante. É bom quando a gente tem uma ideia bem legal e que a gente coloca em prática, não é? Bom, então nós temos aqui o vocabulário do texto, que é com algumas palavras, as palavras que estão marcadas aí no texto, aquelas que estão em negrito, certo? Então vamos lá.
a fim de, com intenção ou com vontade de. Alvoroço. Alvoroço quer dizer agitação, inquietação. Bichano. Bichano quer dizer gato doméstico. Guizo. Guizo quer dizer esfera de metal que faz barulho quando as bolinhas de ferro colocadas em seu interior são agitadas. Certo? É uma espécie de sininho, assim. Ela é muito parecida com um sininho. Tanto que na outra aula eu até falei. Porque a diferença é porque o guizo ele é esférico, certo? E o sininho ele é mais diferente, mas eles têm a mesma função. Lareira é a pedra grossa ou local lajeado sobre o qual se acende fogo para cozinhar ou aquecer. Murmúrio. Murmúrio é o ruído confuso e contínuo de muitas vozes simultâneas. Vibrarem. Sentirem ou demonstrarem grande entusiasmo. Bom, pessoal, esse foi a nossa aula de português de hoje, certo? Na tarefa de casa de vocês eu vou colocar algumas perguntas sobre esse texto, para que a gente possa concluir a nossa semana com o estudo desse texto, tá certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, ok? Então, meus amores, beijinhos.